era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matedouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo, e deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça nenhuma, nem houvesse engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus entrou em agonia no Getsemane. Seu suor tornou-se como gotas de sangue escorrer pela terra. O único médico que relata o fato é Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematofibrose, é feito em condições extremas, excepcionais. É necessário uma fraqueza profunda, acompanhada de dor, de sofrimento, um grande medo, o terror, o susto de ter carregado todos os pecados dos homens. Tudo isso deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor, cobre sobre todo o corpo e desce até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados então despojam Jesus e os prendem pelo cruz em uma coluna do pátio. A flagelação então se inicia com múltiplas tiras de couro, onde nas suas bordas havia pequenas bolinhas de cobre e ossos. Os soldados deveriam ser dois, um de cada lado, diferentes estaturas. Eles golpeiam a pele já alterada por milhares de microscópicas hemorragias de suor e sangue. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. A sua cabeça lhe impregna um suor frio. Calafrios corrompem toda a sua coluna. Certamente, se ele não estivesse preso pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. O escárnio da coroação começa com... São tiras mais grossas do que de acácia. E elas penetram no couro cabeludo de Jesus, fazendo sangrar. Nós, cirurgiões, sabemos como
sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado Jesus à multidão, ele foi entregue de forma feroz. E colocaram sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa em torno de 50 quilos. Ele está plantado na cruz, seus pés descalços, terreno irregular, machucando e ferindo os seus pés. O percurso é de cerca de 600 metros, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas e de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e esfola o seu rosto. Finalmente, para ganhar tempo, os soldados escolhem um homem na multidão. E esse homem foi Simão, aquele que esteve com Jesus para ajudá-lo a carregar essa cruz. Sobre o Calvário, tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas dos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás de uma grande ferida, percebe-se do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas e descobertas pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pó e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algazes tomam as medidas. E com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope que faz perder a consciência. Em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo foi suspenso na cruz, o nervo se esticou fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará horas. O carrasco e seu ajudante o empunham à extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando primeiro sentado e logo depois em pé, consequentemente fazendo tombar para trás. O encostam na estaca vertical, depois rapidamente encaixam o braço na cruz horizontal. Os ombros da vítima esfregando dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram seu crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede ele de apoiar-se na madeira. Cada vez que o Marte tenta levantar sua cabeça, recomeçam as pontadas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu nada desde a tarde anterior. O seu corpo já está todo ensanguentado. A boca, semi-aberta, seu lábio inferior já começa a pender. Sente sede, sua garganta queima e nada pode engolir.
Ao querer água, um dos soldados oferece em sua esponja embebecida com ácido usado pelos militares daquela época. Tudo isso é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem, provocando uma dor agudíssima. Os bíceps esticados e levantados, seus dedos se curvando. Isso acontece quando alguém entra em contato com o tétano. Nós chamamos isso de tetania. Quando os sintomas começam a se generalizar, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Os músculos da costela, os músculos do pescoço e todos os músculos respiratórios. Isso provocou algo terrível para Jesus, mas ainda não é o fim. A sua respiração se torna cada vez mais lenta. O ar entra, mas ele não tem forças para colocar o ar para fora. Sendo assim, Jesus respira com o ápice dos pulmões. Ele também tem sede de ar. Em plena crise, seu rosto está pálido e pouco a pouco se torna vermelho e partes estão roxas. E enfim, Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar, mas não pode se esvaziar. A sua fronte está impregnada de suor e os seus olhos saltam para fora. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. O rosto recupera a palidez inicial. Mas por que esse esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, eleva-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável! Que tortura! Atraídos pelo sangue que escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não tem como enxutá-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde, de repente, a temperatura cai. Logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, sede, câimbras, asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancaram um suspiro. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus dá seu último suspiro. Está tudo consumado. E em seguida, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morreu por mim, morreu por você. Jesus morreu na cruz para que todo o seu sofrimento pudesse ter fim. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como um rei. Não era de rubi ou diamantes, mas era feita só
sonhos vis. Por que tratar o rei dessa maneira? E pra que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz foi feita para mim e para você. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer te fazer usar coroa tal, mas tenha Cristo sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. Cante comigo. A coroa que Jesus usou na cruz foi feita para mim. Ele a trocou pela nossa salvação e nunca, nunca mais Ele terá de usá-la outra vez e jamais terá de usá-la outra vez. Som. Alô. Tudo isso que você acabou de presenciar não é história da carochinha, não é lenda, aconteceu, e a Bíblia não é apenas um livro antigo. A Bíblia é um documento que comprova a existência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma coisa interessante que é necessário que todos nós venhamos a saber é que Jesus, Ele era antes de todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, desde a criação de todas as coisas, Jesus existia. Tanto que no momento da criação de tudo que você vê, a Bíblia relata que Deus ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A frase está no plural, porque Deus Pai não estava sozinho. Se encontrava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus estava lá no princípio. E a Bíblia diz que a humanidade, por conta do pecado, se afasta de Deus. A humanidade, porque resolve viver do jeito que acha melhor, começa a cometer todo tipo de erros que desagradam o coração de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele foi enviado ao mundo sem precisar, sem ele merecer. Se você parar para olhar a situação de Jesus, a Bíblia diz que no momento em que Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e Deus Pai diz assim: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Deus se agradava do seu Filho Jesus porque ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. E uma coisa que você e eu precisamos entender é que se Deus Pai olhar para Jesus e olhar para a minha vida e para a tua vida, de quem ele vai se agradar mais? A Bíblia diz que Deus olhou para Jesus lá na glória, o seu Filho amado em quem ele tinha prazer, e Deus olhou para nós, cheios de pecado, fazendo aquilo que a gente acha melhor.
Mas existia um problema. A humanidade estava afastada de Deus. A humanidade, por conta dos pecados, estava afastada de Deus. Alguém precisava pagar por esses erros. E Deus olhava para Jesus, o Filho amado. E Deus olhava para mim e para você, cheio de pecado, cheio de erro. E mesmo assim, Deus olha para Jesus e se cumpre um versículo da palavra de Deus que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê. A Bíblia diz que Deus mandou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não viesse a morrer, mas viesse a ter vida eterna. Eu tenho um recado de Deus para você nessa noite. A morte não espera você ter uma certa idade para chegar até você. A morte não olha a tua condição, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. A morte, ela olha para você e não quer saber se você é uma criança, se você é jovem, se você é adolescente, se você é adulto. A morte vai chegar para cada um. E a pergunta hoje é: onde você quer passar a tua eternidade? Porque todos nós iremos morrer um dia. Hoje você se acha o tal. Hoje você se acha o dono da cocada preta. Hoje quem manda na minha vida sou eu. Mas uma hora a morte vai chegar para você também. E aonde você vai passar a sua eternidade? No início nós dizemos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer por você. Eu queria chamar aqui nossa irmã Pamela. Ela vai estar cantando um hino para você. Eu queria que você que está na tua casa, que está ao alcance da nossa voz, ainda é tempo para você. Você que se encontra hoje aqui e que decidiu um dia entregar a sua vida para Jesus, hoje é a tua oportunidade. E o que eu posso dizer é: pode ser a última. Nós poderíamos aqui estar em qualquer outro lugar, podíamos estar na praia curtindo, mas Deus colocou em nós um amor tão grande, porque da mesma forma que Ele diz: olha, eu morri por você, e as pessoas precisam saber disso. Eu morri por vocês, e as pessoas precisam saber disso. E nós estamos aqui para anunciar o Evangelho que pode te dar vida eterna. Aonde você quer passar a sua eternidade? Você vai ouvir uma canção agora, e eu queria que você meditasse muito naquilo que Deus vai falar para você. Graça e paz a todos os ouvintes nessa tarde.